As trajetórias de vida são frequentemente nossas leituras e releituras aqui no Câmara Livre. E todos temos, a partir das nossas trajetórias e escolhas, a nossa visão de mundo no tempo e no espaço. O professor José Fernando da Silva Lopes, em sua 7ª publicação, Cerejas do Meu Bolo, uma coletânea de artigos e reflexões também sobre o mundo do direito, as relações sociais e cidadãs, por que não, conversa conosco nesse Câmara Livre especial, coincidentemente, a bem da história, na nossa comemoração também com missão pública, professor, de 20 anos desse espaço público legislativo aqui através da TV. Parabéns para vocês. Muito obrigado por senhor ter vindo compartilhar conosco. Pois não. O senhor nasceu em Araraquara e lá conviveu até os 18 anos. É título de cidadão merecido, bauruense no final dos anos 80. A gente vai chegar lá no tempo. Antes disso, uma memória aqui de registro do Câmara Livre. Qual a memória afetiva, emocional que o senhor tem da infância? E lógico, nós estamos falando desse período em Araraquara, efetivamente até aos 18, pode ser aos 10 anos, aos 8 anos. Aquele fato, ou caso, ou objeto, ou ação que frequentemente não lhe sai da reflexão. Sabe que era um tempo diferente, porque o lazer basicamente eram caçadas de estilingue. Eu fui um exímio atirador de estilingue e futebol. Então nós tínhamos um time de futebol maravilhoso, chamava-se o time do Russo. E era campeão de tudo. E esse time tinha, inclusive, o Baltazar, que era o centroavante, chegou a jogar. Não é o Baltazar que apareceu depois, o cabecinha de ouro. Mas ele foi, inclusive, num período no Corinthians. E tinha o Faustino, que para nós era o popular linguiça, que depois brilhou no Palmeiras, no São Paulo, depois foi para o Fluminense, e recentemente falecido. E o nosso time era muito bom. E na região de Araraquara, as fazendas tinham times. Então elas enxertavam os times com atletas que não eram rurícolas. E a gente trabalhava, fim de semana, sábado e domingo, juntando ao time dessas fazendas. E era uma remuneração muito boa, porque se ganhava 2 cruzeiros para jogar a preliminar e mais 3 cruzeiros para jogar o principal. Então a gente saía com 5 cruzeiros. Muito bom. Isso é inesquecível, né? Doutor José Fernando, hoje é muito fácil responder pela obra e reflexão e atuação do senhor. Mas para o jovem lá de 16, 17, lá antes do período, inclusive, que a gente chama aqui mais ditatorial no país, talvez não tenha sido tão difícil. Por que direito? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 16 anos, eu já tinha uma voz mais ou menos agradável e eu fui ser locutor reserva da Rádio Cultura Araraquara. Então eu tinha os piores horários. Eu irradiava a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às quartas-feiras. E eu trabalhava na rádio aos sábados e domingos, das 9 à meia-noite, quando a rádio fechava. Então não tinha tempo de namorar, era complicado, né? Mas isso foi uma experiência interessante. E naquele tempo, o curso de Direito era uma das opções. Eu sempre fui péssimo em matemática e física e adorava escrever. E você vai ver aí, a primeira cereja, uma cereja histórica, é um poema meu que foi premiado num concurso da Fundação de Araraquara. Então o direito era um caminho natural. E eu tinha como opção São Paulo e tinha Bauru, onde estava abrindo a Faculdade de Bauru. Mas eu prestei vestibular, o meu curso colegial foi muito bom. No primeiro concurso eu entrei na São Francisco e cursei lá. E terminei em 1964, no ano da Revolução. Ele já faz referência às Cerejas do Meu Bolo, a sua 7ª publicação. Aqui tem uma coletânea de artigos de colaboração do senhor
na imprensa local e também de reflexões em uma outra parte desta obra que apresenta esse histórico para nós de Record. Essa obra, o editor, que é o meu neto número 1, ele dividiu em 3 partes. Ele sempre adorou esse poema, O Ouro dos Bandeirantes, O Ouro do Bandeirante. Então ele colocou, o nome fui eu que dei, Cereja Histórica, Cereja do Meu Bolo. Ele colocou a cereja histórica, esse poema. Depois as cerejas do Jornal da Cidade, que são as crônicas. E, ao fim, ele abriu uma terceira parte. Não sei como é que ele descobriu, mas quando ele abriu o caminho, eu dei o material. Que são cerejas que influenciaram as coisas desse mundo. Que eu ponho uma ligeira frase que, diante de um Ministério Público que não era nada no mundo, eu revelei o Ministério Público brasileiro, explicando numa monografia que virou livro, por que, quando e como o Ministério Público atua no processo civil. Isso foi um marco revolucionário em todo o Ministério Público da América Latina. Nós vamos aproveitar essa essencial cereja aqui, todas as suas difusões, para também demarcar o nosso recorte da história. Para quem não sabe, até 1988, a Constituição talvez seja o nosso demarcador de tempo simbólico jurídico mais importante aqui, há uma transformação fundamental, e eu vou aqui me reportar já a uma reunião, uma palestra do senhor, em 6 de junho de 1982, em Ourinhos, para trazer aqui a nossa discussão, o que é interesse difuso. Vejam bem, eu sempre fui muito ligado à literatura jurídica italiana. Eu estudei muito com Chiovenda, os livros de Chiovenda, os livros de Carnelutti. Cheguei a conhecer pessoalmente o Liebman, estudei nos livros do Liebman. O Liebman foi um processualista, professor de Milão, conquistou a cátedra com 30 anos. Durante a Segunda Guerra, como era judeu, foi perseguido, saiu fugido da Itália, veio para Montevidéu, abrigado pelo Couturi, Eduardo Couturi, um grande processualista uruguaio, não se ajeitou lá e veio para São Paulo e entrou no ambiente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E reuniu um grupo de estudantes e ele, Liebman, fundou a Escola Paulista de Processo Civil. Foi um marco na evolução do direito brasileiro na área do processo. E o Liebman acabou a guerra, voltou, recuperou a sua cátedra em Milão, sempre foi muito aberto a receber brasileiros. Por exemplo, recentemente, a Ada Grinover, recentemente falecida, ela era italiana, naturalizada brasileira, foi aluna do Liebman. Cândido Dinamarco foi aluno do Liebman, que está vivo até hoje, é um desembargador, procurador, promotor, desembargador, hoje é um grande advogado e professor em São Paulo, Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, essa Escola Paulista de Processo foi que revolucionou os estudos do direito processual civil brasileiro. Então, voltando ao nosso tema, o Ministério Público sempre teve um papel importante na área criminal. Na área não criminal, intervia em processos de inventário, em defesa de órfãos, em processos que participavam incapazes, etc., para dar um cunho de controle sobre o que se fazia com o incapaz, o que se fazia com o órfão, em termos de preservar direitos. Mas, com esses estudos do direito italiano, eu tomei contato com a obra de Mauro Capelletti. O Mauro Capelletti, um processualista de Bolonha, ele apareceu com essa ideia de certos interesses que pertinem a todos e não pertinem, não cabe principalmente a um, embora este um desfrute dele. São os interesses que ele chama difusos ou meta-individuais. Não é?
Então isso era algo que não existia no Brasil. Então vem a história agora que é muito interessante. O Grupo Estado e a Klabin, que trabalhava na área de papel e celulose, resolveram, para assegurar um fluxo de matéria-prima, abrir uma fábrica de celulose voltada para a produção de papel da imprensa aqui na região de Ourinhos, às margens do rio Paranapanema, único rio não poluído do estado de São Paulo, ao lado do Jacaré-Pipira. A comunidade de Ourinhos e região se revoltou. Pois eles vão jogar, naquele tempo não havia nada, quer dizer, a poluição dos rios, do ar, poluição sonora, ninguém falava nisso. Sim. E a comunidade revoltou. E trombou de frente com o Grupo Estadão e com a Klabin. Quer dizer, duas forças poderosas. Os colegas de Ourinhos inventaram criar um grupo de estudo, imitando Bauru, que nós tínhamos desde 1967, nós tínhamos o grupo de estudos Mário de Moura Albuquerque aqui em Bauru. Então resolveram criar um grupo lá e me convidaram para fazer a palestra de abertura. Fomos lá e eu levei pronta a palestra, inspirado principalmente nas ideias dos interesses difusos do Mauro Capelletti. Essa palestra tinha um nome curioso, chamava-se o Ministério, a tutela jurisdicional dos interesses difusos e o Ministério Público como operador social. Isso está escrito, documentado. Quando eu cheguei lá, encontrei um ambiente convulsionado. Estava lá a Rede Globo, gravou essa palestra, está gravada na Rede Globo, não sei onde anda isso aí. Estavam lá membros da comunidade, quer dizer, no Salão do Júri de Ourinhos tinha lá umas 200 pessoas que não cabia. E eu fiz essa palestra mostrando, olha, tem coisas, tem interesses que pertinem a todos, o ar que se respira, o som que é mais agradável, menos desagradável, o ambiente, que precisam ser tutelados, que precisam ser protegidos pela intervenção do judiciário. E para o judiciário intervir, já que o juiz não age de ofício, precisa haver provocação. E o Ministério Público pode ser um operador social responsável por essa provocação do judiciário. E nesta palestra, no fim, isso está no livro, a frase-chave, eu proponho a criação, a exemplo que tinha o inquérito penal da Polícia Judiciária, que o Ministério Público tivesse poder legal para abrir um inquérito e comandar o inquérito civil. Por isso o senhor é o pai do inquérito civil. Isso teve uma repercussão muito grande. Na sequência, em 84, saiu a Lei da Ação Civil Pública e o inquérito civil foi incluído na ação civil pública. E, posteriormente, na Constituição de 88, o inquérito civil foi elevado à categoria constitucional. Está lá hoje previsto na Constituição. Então, isso é uma ligeira história de como é que começou o inquérito civil, que hoje é tão popular, para o bem e para o mal, não é? Uma outra citação de recorte histórico nosso aqui em relação à nossa pequena aldeia. A gente foi tomar um café aqui do lado, estamos gravando no tradicional prédio que um dia foi fórum aqui no centro da cidade de Bauru. Você não consegue ver isso na sua imagem, então, para citação. E no café foi o local onde o então promotor público José Fernando da Silva Lopes instalou a 4ª promotoria de Bauru. Exatamente, era uma sala que eu repartia com o primeiro promotor, que era o doutor Iraí. Então eu cheguei aqui no dia 12 de novembro de 1970, o dia em que foi sequestrada e morta a Mara Lúcia, e ficamos aqui neste fórum muito precariamente instalado, né? Porque tinha o 4º promotor, que era eu, não tinha a 4ª vara. Isso durou até junho, quando nós mudamos para o Fórum da Bela Vista, recém-inaugurado. Para se ter uma ideia, o meu gabinete era 1/4 do 2º andar. Tinha a sala do juiz da 2ª vara e do outro lado o gabinete do promotor da 2ª vara, que era o meu gabinete.
já que a quarta vara não estava instalada. Doutor José Fernando, hoje a gente conversar sobre inquérito civil e o protagonismo e o controle como fiscal da lei do Ministério Público fica muito mais fácil, dada a abrangência depois de todas as atividades, inclusive com especialização em uma série de setores. Mas lá, na origem daquele momento, lá na Ourinhos de 1982, o senhor poderia ser considerado um maluco. Sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, não era um maluco, era uma pessoa engenhosa e desesperada com a falta de poder para atuar no mundo que nós vivemos. Porque, veja bem, nessa 1982 não se falava em nenhum tipo de poluição, não é? Sim. Então, o ar, as florestas, os cerrados tão caros a Bauru, A água. não é? A água, o meio ambiente, tudo isso era ignorado. Quer dizer, aconteciam as maiores violações desses direitos, degradando o meio ambiente no sentido mais amplo da palavra, e o judiciário não tinha quem o provocasse a intervir. Então foi aí que surgiu a maluca ideia e engenhosa de entrar nesta área. E o dado importante, o Santos Dumont, embora a literatura esconda isso, ele se suicidou. Por um motivo muito simples e muito caro a ele. A máquina que ele inventou foi usada na Guerra Civil Espanhola para jogar bomba nas forças revolucionárias, na Guerra Civil Espanhola. Ele ficou tão desgostoso que acabou tirando a vida com as próprias mãos, não é? Então, com relação ao inquérito civil, eu tenho esse complexo do Santos Dumont, por dois motivos. Primeiro, porque nós crescemos muito na área do processo civil e não conseguimos acompanhar o crescimento na área do processo penal. Então, isto é um pecado, que eu me penitencio dele, porque eu ajudei a abrir para lá e não consegui fazer nada para evoluir aqui. Nem eu, nem ninguém, até hoje. Veja o caos que está o sistema processual penal brasileiro, não é? As nossas penitenciárias, essa coisa toda, não é? E segundo problema é o uso abusivo que se faz do inquérito civil, que é um instrumento, hoje com status constitucional, é um instrumento nobre, não é? Que é para ser exercitado com cautela, com prudência, com muito equilíbrio dos profissionais do Ministério Público. E às vezes, não é, a gente vê casos em que o promotor no inquérito civil, ao abrir ou ao concluir o inquérito civil, ele de certo modo se assemelha ao pescador que pega o maior peixe e faz questão de botar na primeira página do jornal. Isso é terrível, porque na minha experiência de advocacia, eu convivi muito com políticos processados por improbidade administrativa e coisas afins. E, às vezes, casos extremamente injustos. Eu lembro dois casos. O prefeito que no dia da posse foi informado, quando ele estava almoçando com os familiares que vieram para assistir a posse dele, que tinham boicotado a bomba d'água, não tinha água na cidade. Ele mandou comprar uma bomba e instalar imediatamente. 7 ou 8 meses depois, entrou com uma ação civil pública contra ele porque comprou uma bomba d'água sem licitação. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. E o outro caso terrível, terrível, do engenheiro aqui de Florínia, engenheiro do Departamento de Estado de Rodagem, ele tinha na beira do rio um rancho que tinha exatamente 55 metros quadrados. Era um quarto, um banheiro e um alpendre. O Ministério Público disse, argumentou e investigou que ele era proprietário de uma mansão
à beira do rio, e juntava fotografias em que aparecia uma mansão atrás. E esse engenheiro, ele sofreu meses. E com a imprensa, quando ele chegou ao meu escritório, tinha um calhamaço desse tamanho de notícia do jornal. O engenheiro corrupto, aquela coisa toda. Este homem foi condenado por improbidade, perdeu o cargo, terrível. E aí a irmã dele, uma saudosa amiga aqui de Bauru, Dona Terezinha Bijos, me procurou para fazer a sustentação no tribunal. Eu examinei o processo, separei as coisas, mostrei que não tinha mansão nenhuma, mostrei que era um rancho de perto de 60 metros com rabo de pato. E o tribunal absolveu por unanimidade esse engenheiro depois de 3 ou 4 anos de sofrimento, para ele e para a família. E mais grave que isso, esse homem chorou copiosamente, ele foi assistir o julgamento, chorou copiosamente, descemos. Quando estamos na escadaria do Tribunal de Justiça de São Paulo, esse homem me abraça e não me solta. Ele teve um infarto ali, quase morreu. Então, o que eu digo é o seguinte, o inquérito civil, ele é um instrumento notável, mas precisa ser bem utilizado, com equilíbrio, com prudência, para evitar que aconteça, porque a imprensa tem o poder imenso de investigar, acusar, noticiar, condenar e executar a pena. É muito. Uma notícia de jornal mal colocada ou colocada em termos vagos, porque ainda não se investigou, isso acaba com a reputação de uma pessoa. E é isso que está acontecendo hoje. Quer dizer, como o Ministério Público atua muito, às vezes bem e às vezes derrapa, é unânime no Brasil hoje aquela famosa entrevista do PowerPoint do Lula, não é? É pacífico que as coisas passaram do limite. Precisam ser noticiadas, o cidadão tem direito de saber o que acontece, mas com muita cautela, muita prudência, não é? Deixando a função de concluir definitivamente para o Poder Judiciário, evitando conclusão antecipada. Por outro lado, a história civilizatória humana nos ensina por outros momentos históricos de países que antecederam o nosso processo de desenvolvimento democrático, de aperfeiçoamento das instituições e do chamado controle de pesos e medidas das próprias sociedade natural, também passaram por esse esgarçamento com maiores ou menores nuances e trovoadas. A nossa sociedade não está preparada por razões de estratificação social para receber isso. Nesse livro, o Ministério Público e o Processo Civil, eu tive a ousadia de escrever o último capítulo, que se chama O Futuro do Ministério Público, no qual eu me revelei um péssimo previsor do futuro. Porque eu digo que, dentre as duas funções, ação e intervenção, eu dizia que a sociedade vai se fortalecer, os valores da cidadania vão passar a ser cada vez mais ampliados pela organização social, então o Ministério Público vai deixar de exercer essas funções de ação, porque a sociedade organizada vai exercê-las. Veja que a Lei da Ação Civil Pública, a 7347, permite, inclusive, que a sociedade constituída há mais de 1 ano participe das coisas. Sim. Então, eu dizia isso, que o que o Ministério Público vai crescer é na intervenção em favor do interesse público. Eu quebrei a cara. Quer dizer, até hoje, a cidadania não se organizou e a ação civil pública continua sendo um grande instrumento do Ministério Público e que a sociedade, pela desorganização, não assume a cidadania na sua manifestação mais preciosa, que é levar os grandes temas ao conhecimento e decisão do Poder Judiciário. Nessa relação que a gente está tentando simplificar aqui, que é complexa de pesos e contrapesos,
você tem uma série de questões pontuais, eventuais exageros, faz parte do aprendizado democrático novíssimo nosso, e a sociedade do lado de cá despreparada pela estratificação educacional, de conhecimento, milhões de semi-analfabetos, questões socioeconômicas. O senhor vê que horizonte para frente no momento que estamos gravando aqui, só para pontuar na história, agosto de 2018, no momento histórico nosso e do país, com um ataque exatamente a essa função de controle, de tutela de interesses difusos e questões mais graves? Veja bem, por mais que a informação hoje seja de domínio público em todos os setores, muitas informações circulam em bastidores. A semana passada, eu me reuni num almoço festivo com colegas meus do Ministério Público que estão na ativa. Uns são desembargadores pelo 5º Constitucional, outro é o camerlengo do Ministério Público mais antigo da carreira, e recebi informações extremamente preocupantes, inclusive de uma jornalista que trabalha na Associação Paulista do Ministério Público e que acompanha a diretoria da associação em Brasília para cuidar de interesses do Ministério Público. Esta moça, uma jovem dos 30 anos, jornalista profissional, disse: doutor, o senhor não sabe o que é a gente entrar num gabinete de um deputado. Às vezes, ou de senador, às vezes nós somos bem recebidas, tal, e a resposta é sempre a mesma: vamos ver, vamos ver. Não é? E outras vezes, nós somos recebidos com contestação. Diz: olha, e a resposta é mais ou menos padrão: doutores, agradeço a visita, mas eu quero que os senhores saibam que eu tenho 2, 3, 4, 5 prefeitos da região que estão sendo processados injustamente porque a máquina não permite a eles sofisticar o controle sobre gastos, e eu, como tenho que defender a minha base, eu vejo com muita preocupação esse excesso de poderes do Ministério Público. Então, esse relatório que eu colhi de uma jornalista, aqui contei o fato para os colegas desembargadores e tal, então há um clima de grande preocupação com relação ao tipo de retaliação que o Ministério Público pode sofrer nos próximos anos. Quer dizer, tem um mais extremista, dos colegas, que eu achei extremista demais, ele disse: nós podemos perder o status constitucional. O Ministério Público pode desaparecer da Constituição. Eu falei: olha, eu acho isso um exagero, porque as coisas não regridem com essa velocidade para voltar à pré-história. Mas é uma visão preocupante, então isso preocupa muito, preocupa muito. Um outro recorte, agora do Poder Judiciário, como a sociedade com ódio e revoltas, alienação ou devaneios sociais também nessa efervescência social. O que o senhor pensa sobre essas críticas do protagonismo político do Judiciário, se é descabido, não, se estamos nesse desacerto e não conseguimos entender o que está acontecendo? É muito grave, né? O problema que eu vejo é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal sempre foi uma corte esplêndida. Cito, por exemplo, figuras notáveis que passaram pelo Supremo: Evandro Lins e Silva, Hermes Lima. Quer dizer, eram excelentemente recrutados, porque tinham notável saber jurídico, reputação ilibada e foram bem escolhidos. Quer dizer, de uns anos para cá, o recrutamento foi muito mal feito. O resultado final não foi bom. Não é? Nós temos ministros que ficaram lá menos de 5 anos, tiveram atividades assim muito desagradáveis em termos de segurança jurídica. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal rachado, não é?
temos o Jardim do Éden e a Câmara de Gás. Né? Isto é muito ruim para as instituições e essas pessoas que estão lá parece que não têm grande preocupação com a biografia. Então, isto é uma preocupação. Quer dizer, são pessoas que têm uma investidura vitalícia, vão continuar lá e elas vão ter que se corrigir e se adaptar. Porque Supremo chama Supremo, Nelson, porque acima dele só tem Deus. Ou na nossa região aqui tem um bispado de Bauru e de Botucatu. Não tem nada mais. Então, se o Supremo não corresponde aos anseios de segurança jurídica, nós estamos muito próximos de uma situação de selvageria. É quase que a lei da selva. O leão pega a corça, porque a corça entra no caminho dele e ele está com fome. Não é por aí. Então, o quadro que nós vivemos é um quadro preocupante e angustiante. Tem aí um processo eleitoral que está complicado, não é? E vamos ver como é que nós evoluímos para isto. Se nós não conseguirmos eleger alguém que assuma um perfil de estadista, no sentido do Churchill, eu não sei o que deve ser desse grande país. Né? Um outro recorte para um registro histórico natural e necessário. Em 1989, o senhor é chamado, na condição de operador do direito, a tratar da construção de uma resolução que deu causa à regulamentação da nossa lei orgânica municipal, pelo então presidente, salvo engano, Cláudio Petroni, Isso. à época. E aí constituímos... Não, o presidente era o Milton Dota. Milton Dota. E aí constituímos a nossa lei orgânica municipal. Então, eu lembro bem, quer dizer, o Dota, quem eu conhecia ligeiramente, e a Meire Dota, a esposa dele, foram à minha casa uma manhã me convidar para essa atividade. Eu pedi tempo para pensar, consultei meus superiores, porque eu estava preso à carreira, digo, olha, o que se faz nas horas vagas, que não compromete o trabalho, é livre. Então viemos para cá, foi uma trabalheira danada, não é? Porque nós tivemos que fazer uma resolução que eu gostaria de ter uma cópia dela, deve estar nos arquivos aqui, que nós conseguimos dividir as várias comissões, assegurando a todos os vereadores, na ocasião acho que eram 17. Hoje é 17, não me recordo a época, depois passou ou era para ser talvez 21. 21, talvez acho que era 21. Então, de uma forma que assegurasse protagonismo para todos eles, para que ele se transformasse não em um baixo clero, mas que cada um tivesse o seu protagonismo em determinada área. Foi um trabalho muito delicado. Eu lembro que o dia que aprovamos isso na reunião dos vereadores, né? Em seguida fomos para o plenário numa manhã, imprensa reunida, foi divulgada a resolução e foi dado o pontapé inicial aos trabalhos. Eu consegui ajudar bastante, depois chamamos reforço de outros profissionais e saiu a nossa lei orgânica em 1989, e rigorosamente dentro do prazo. Doutor José Fernando, vamos pôr mais uma cereja no nosso bolo, no nosso recorte histórico aqui. O que seria esse ombudsman escandinavo aplicado à nossa sociedade? O ombudsman é um instituto maravilhoso, entendeu? Porque eu dou exemplo do seguinte: a pessoa faz um requerimento e leva a um prefeito para que o prefeito tome cuidado e asfalte o pedacinho de rua que ele mora, porque tem muito buraco, não dá para tirar o carro, tem que guardar o carro na outra quadra e tal. Ele pega esse requerimento, vai na prefeitura, o guichê, onde é o protocolo ali, vai lá, dá o requerimento, o funcionário lê e fala, nem vou receber isso aqui, porque o prefeito vai interferir, não tem verba para isso. Mas eu quero que o senhor protocole. Eu não vou protocolar, isso é bobagem. Vai gastar dinheiro da administração que o prefeito vai definir.
Ou então, mais aguda a coisa, o senhor fez o requerimento, mas o senhor não deixou 8 linhas para o despacho da autoridade. Então, não vou receber isso aqui. Quer dizer, o ombudsman escandinavo, diante de um fato desse, claro que é uma versão muito mais ampla, ele recebe a informação de que o funcionário está atuando ineficiente ou deficientemente. Discretamente, ele investiga, acha que realmente o funcionário extrapolou ou se omitiu ou agiu contrário à lei. Ele, então, avisa o chefe do funcionário: aconteceu isto, o funcionário está censurado. E uma súmula disso é publicada no Diário Oficial. Então, o que produz? Isso produz 2 resultados. O povo recebe a censura através da imprensa e o funcionário recebe a crítica, e nós sabemos como o brasileiro é crítico, não é? Na repartição, os coleguinhas. Você viu? A moça do guichê, o que ela aprontou, o outro tem apelido de 8 linhas. Porque isto produz um efeito maravilhoso para a eficácia. No fundo, agora transportando isso para questões maiores, por exemplo, aquelas filas para atendimento no hospital, quando o sujeito consegue a vaga, ele é deslocado para o hospital de Cafelândia. É uma ideia de vanguarda do que o poder público tentou fazer algumas coisas de controladoria interna e não funciona. Na lei orgânica, que eu tive uma certa influência, eu propus a criação do ombudsman local. E o relator, Cláudio Petroni, querido amigo, liquidou a coisa com uma martelada só. Defensor do povo é o vereador. Ponto, acabou. Aí me deu, em troca, ele me fez um agrado. Eu propus que o bosque da comunidade fosse transformado numa área perene, insuscetível de qualquer outra destinação. E a lei orgânica aprovou isso. Uma no cravo, outra na ferradura. Que é uma coisa muito bonita, porque o bosque começou quando a área ia ser doada para ser um armazém, o almoxerifado da CESP, que acabou sendo construído lá na Rondon, lá embaixo, onde depois funcionou um pedaço do fórum. Então, sempre havia ali uma necessidade de partilhar a área e tal. Então, essa disposição da lei orgânica assegurou a perenidade do bosque da comunidade. Uma coisa bonita. O outro registro de recorte sempre histórico, pensando sobretudo na questão do jovem do lado de lá, se nós estivéssemos gravando aqui em 1965 com o concurso do Ministério Público e então promotor depois em Altinópolis, na sua estreia na instituição, certamente a gente teria mais dificuldades para falar de alguns temas hoje. A gente falou de problemas, de efervescência, de preocupações, mas nós também não evoluímos muito nesse quesito? Sem dúvida, evoluímos, mas ainda, eu falo em termos de Ministério Público, um ex-membro da carreira que ocupou cargos importantes de direção na instituição, nós evoluímos notavelmente, mas também deixamos de evoluir. O Ministério Público, na área não civil, na área penal, tem uma imensa dívida com a sociedade brasileira. Haja vista a situação processual penal da nossa comunidade. É terrível, entendeu? Organizações criminosas operando dentro dos presídios, né? A eternização de processos, as prisões sem culpa formada que se prolongam além do tempo e vamos por aí afora, né? Então, essa dívida não foi resgatada e o mais grave, não se fala nela. Ninguém fala. Sim. Notícias que saem do Ministério Público são sempre na área de improbidade ou similar. Raramente aparece uma iniciativa na área penal. É uma pena. Com o senhor cabem muitos recortes e cerejas por demais em muitas fases do bolo para fazer homenagem aqui à 7ª publicação do senhor, mas vou aqui finalizar a nossa
o nosso recorte histórico, prestando homenagem ao senhor Bento e à senhora Herotides. Eles certamente estão muito orgulhosos do papel do senhor nessa nossa sociedade de passagem. É bonito, né? Eu agradeço, fico sensibilizado. Sempre que vem a lembrança dos descendentes, isso emociona e enche os olhos de lágrimas, sem dúvida nenhuma. Senhor José Fernando da Silva Lopes, a vida é uma eterna escolha e que o senhor continue contribuindo conosco com as suas cerejas, porque elas nos são muito caras. Exato. Muito obrigado. Foi um prazer, foi um prazer. O Câmara Livre de hoje conversa com José Fernando da Silva Lopes e aqui nas trajetórias de vida, desde os aprendizados do estilingue, e que você saiba utilizar o seu bodoque, a tiradeira de Araraquara, para tentar construir totelas de proteções coletivas. Muito obrigado. Até o nosso próximo Câmara Livre, nesse recorte especial de 20 anos da nossa missão pública. Até o nosso próximo encontro.